Na disputa de braços de ferro entre o Ministério da Saúde e o Bolsonaro, muitas pessoas acham que o Mandetta, o Ministério da Saúde, saiu por cima. As pessoas não entendem de política pública de saúde, não entendem de saúde, de medicina, nem de nada. Eu já fiz vídeos mostrando sobre como que o Ministério da Saúde cedeu e agora eu tenho mais uma prova que vou mostrar nesse vídeo. Essa é a diretriz para diagnósticos e tratamentos da Covid-19. As diretrizes do Ministério da Saúde sempre foram fontes para médicos, acadêmicos, usadas nos cursos de medicina para nos formar. Sempre foi um material muito bem elaborado pelos melhores especialistas do país. Sempre em consenso com as associações de especialistas. Tanto é que você encontra uma diretriz linkando a Associação Brasileira de Cardiologia, linkando essas associações, materiais que essas associações fazem, e associações também linkando o material do Ministério da Saúde, porque são materiais de excelência. Mas eu quero mostrar uma parte desse material, que tem 398 páginas, tá bem feito, porém tem um detalhe. Para quem ainda não entendeu que a cloroquina é um medicamento político, esse documento deixa bem claro isso. Vamos na página 34, que eu vou mostrar como é que isso virou política e não saúde. Até dia 23 de março, acompanhem comigo aqui a leitura. A gente tinha 2 estudos clínicos com resultados divergentes sobre o uso de hidroxicloroquina. Aí ele vai colocar o 107 e o 112, a referência lá embaixo. Os 2 estudos são pequenos e com alto risco de viés, principalmente associado à falta de mascaramento. São estudos pequenos. A gente teve estudo até que não foi randomizado, que o paciente sabia, o médico sabia quem que era, tá? Totalmente contra a metodologia científica. Aí, usou 600 mg de hidroxicloroquina. Lembrando que esse estudo, quando o paciente ia mal, eu descartava ele da pesquisa. Isso nunca existiu. Isso nunca seria um estudo aceito em lugar nenhum. Porque se eu estou dando medicamento, eu vou contabilizar depois no meu balanço os pacientes que se deram bem e que se deram mal. É justamente isso que eu quero saber. Eu quero saber isso. Eu quero saber se eu dando o medicamento o paciente vai evoluir bem ou mal. Aí não. O que o sem vergonha do cientista fez? O paciente está indo mal, eu tirei ele da pesquisa. Aí é óbvio que vai dar todo mundo bem. Tenha essa paciência. No outro estudo, não encontrou diferença na taxa de negativação da carga viral após 7 dias, ao comparar com um grupo que recebeu hidroxicloroquina 400 mg uma vez por dia por 5 dias. Após 14 dias, todos os 30 pacientes apresentaram um exame negativo nesse outro estudo 112, apêndice 6. Antes da gente ver esse apêndice 6, que vai mostrar esses 2 estudos, é importante para a discussão desse vídeo que você acompanhe os outros vídeos que eu fiz sobre a questão da hidroxicloroquina, explicando os estudos prontos, que eu já expliquei esse estudo. A questão da morte por hidroxicloroquina que estão acontecendo, os efeitos adversos que também já estão acontecendo no Brasil. Síndrome de Steven Johnson, que é quando o paciente perde a pele do corpo, simplesmente é só isso que acontece, uma reação adversa, que a gente está expondo o paciente a uma reação adversa sem necessariamente a comprovação que esse remédio é eficaz. E isso aqui é muito perigoso, tá? Não é porque eu fiz um vídeo na semana passada que ele não tem validade hoje, tá, pessoal? Meus vídeos, eles podem ser assistidos, muitos dos meus vídeos, a maioria dos meus vídeos, eles não têm data de validade, ok? Vocês podem assistir sempre e vocês vão ficar informados, vão sair desse vídeo sabendo alguma coisa a mais que quando vocês entraram. Então, não deixe de acompanhar a história inteira. O apêndice 6. Antes de a gente chegar ao apêndice 6, então, olha a conclusão. Considerando as iniciativas de pesquisa
com o uso da substância cloroquina e a disponibilidade desse medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde? Primeiro, disponibilidade do medicamento é o mesmo medicamento que está faltando no SUS para pacientes que têm lúpus, artrite reumatoide. Eles chegam com a receitinha para buscar o medicamento e não tem? É esse medicamento que está faltando nas farmácias? Que a gente vai ter que mandar vir da China, da Índia, material para fazer? Um medicamento que está tão disponível que está até exército. Até exército Bolsonaro mandou fazer esse medicamento. Para que a farmácia fazer, né? Mandar o exército fazer. Aí, orientando a possibilidade de uso do medicamento em casos confirmados e a critério do médico como terapia adjuvante no tratamento de formas graves em pacientes hospitalizados. Que aí vai ter as orientações, as recomendações, como que é. Então, situação clínica, paciente hospitalizado com forma grave. Agora, a gente não passa mais de um uso off-label que um médico ou outro poderia estar fazendo aí, né, e que agora é citado por políticos, por uma intenção política. Então, alguns políticos pegam esses médicos off-label que estavam fazendo e pegam eles para dar uma justificativa de política pública de saúde. Esse é o problema. Agora a gente tem aqui como é que vai ser administrada a cloroquina. Numa diretriz. Então virou política pública de saúde. Veja aqui, pacientes hospitalizados, choque séptico, etc. Tá aqui a recomendação, certo? De hidroxicloroquina, cloroquina. Interessante notar qual que é a base que eles usam para fazer isso. Qual que é a base? Não tem, gente. Não tem. Só tem 2 estudos prontos, com viés, com poucos pacientes. Um desses estudos está usando azitromicina. O Ministério da Saúde não é tonto. Não é tonto. Se o estudo que eu estou usando para me basear uma conduta, uma diretriz, usa azitromicina, por que eu não vou usar azitromicina também? Porque a azitromicina não saiu da boca do presidente, pessoal. Olha aqui embaixo nos outros medicamentos. Vamos ver aqui o que eles vão falar da azitromicina. Olha, a parte da antibiótico terapia. Você deve evitar o uso inadequado de drogas antibacterianas, especialmente na combinação de amplo aspecto, né? E o aprimoramento da vigilância bacteriológica deve ser realizado prontamente, administrados medicamentos apropriados quando ocorrer infecção bacteriana secundária. Quando é que eu vou usar um medicamento como a azitromicina? Quando tiver uma infecção bacteriana. Ou seja, se o tratamento aqui é para COVID, então não tem azitromicina. Eu estou fazendo uma diretriz para tratamento da COVID, desse vírus, do vírus SARS-CoV-2, que é o nome do vírus. Então, é para tratar isso. A azitromicina trata isso? Não trata. Trata o quê? Bactéria. Vocês entenderam o problema lógico que caiu o Ministério da Saúde nessa diretriz? Vocês entenderam? Que o estudo que ele pega tem cloroquina e azitromicina e ele fala, azitromicina não faz sentido? Óbvio, não faz sentido, não tem que usar. Não tem comprovação até o momento atual que a azitromicina é usada. Mas usaram no estudo quase com a cloroquina. E eu tô deixando usar a cloroquina. Qual é a explicação? Clara e evidente, política e não científica. Cloroquina é um medicamento político e não científico. A troco do quê? De eu falar que eu tenho um tratamento, que eu tenho uma cura, então saiam do isolamento e vão para as ruas. Os políticos estão usando a cloroquina como desculpa para as pessoas voltarem a trabalhar. Agora vamos ao apêndice 6, que eles vão mostrar esses 2 estudos. Então, o desenho.
O chinês, o ensaio clínico aberto randomizado. O outro é um ensaio clínico aberto não randomizado. Começa o problema por não ser randomizado. População de interesse: pacientes com diagnósticos de Covid-19 e acima de 18 anos de idade. Nossa, acima de 18 anos de idade. Vai chegar paciente no hospital acima de 18 anos com essa ou aquela doença, com isso ou aquela comorbidade. Não é uma boa metodologia. Está muito aberto para eu conseguir comparar esses grupos. Tá difícil essa comparação. O outro acima de 12 anos. Aqui eles mostram a intervenção que foram feitas. Um é pela China, outro francês. Aí, olha que interessante. Eventos adversos não foi avaliado pelo estudo francês. No chinês, a gente teve 4 eventos adversos, 2 pacientes com diarreias, um com piora do quadro clínico e um com alteração de enzima. Progressão radiológica. No grupo que tomou hidroxicloroquina, a gente teve uma melhora radiográfica após 3 dias de segmento e 100% após 14 dias. No grupo controle, sem hidroxicloroquina, apresentou melhora, 46% apresentou melhora após 3 dias, 46% após 3 dias. E o da hidroxicloroquina? 33% após 3 dias. Mais uma vez, até melhor no grupo que não tomou a hidroxicloroquina. Então, eu vou me basear em 2 estudos para oferecer aí uma opção de tratamento para os médicos brasileiros, que eles colocam aqui, um comprimido de 400 mg de hidroxicloroquina 2 vezes ao dia, etc., para esses pacientes que estão com falência respiratória, choque séptico. Com base no quê? Não está pronto esses estudos. Ele coloca aqui no começo, vamos lá no apêndice 6, que eles colocam aqui a quantidade que eles acharam de artigos de estudos. Aí eles leram 30, 28 ensaios clínicos não estavam prontos, 28 dos 30 que eles leram para elaborar essa parte da diretriz, e os dois que estavam prontos, que foram incluídos na síntese narrativa aqui, esses 2 eu mostrei ali. Então, nesses 2, um cheio de problema e falha, que eu já abordei no canal, o outro não teve diferença. A diretriz usa corticoterapia, a questão dos antibióticos, tudo que é remédio eu tenho que ter comprovação científica para ser usado, mas quando chega na cloroquina eu deixo a ciência, eu abandono a ciência. Outra coisa, para quem ainda fica gritando, Mandetta, ele é um super médico. Não, ele é um político, ele quer ficar no cargo. O isolamento vertical, que ganhou um outro nome agora, saiu no dia 6. Dia 6 de abril, foi que dia da semana? Dia 6 de abril foi na segunda, que foi aquele que os youtubers, os jornalistas ficaram todos afoitos falando que o Bolsonaro não tinha mais caneta, que o Bolsonaro isso e aquilo. No dia 6, o Ministério da Saúde lançou que no dia 13 o distanciamento social poderia ser reduzido em algumas cidades do país que tivessem espaço no Sistema Único de Saúde, disponibilidade de leitos, etc. E a gente sabe que isso não acontece em nenhuma cidade. Esse distanciamento, essa mitigação do distanciamento social seria para pessoas menores de 60 anos de idade. É um tipo de isolamento vertical que não deu certo em nenhum lugar do mundo, sendo colocado no Brasil. No dia 6, quando o Mandetta fica, ficou aquele dia do fico. Fica ou não fico, Demite ou não demite? Aí sai o Ministério da Saúde, com essa diretriz que saiu no dia 6, com essa diretriz que apoia a cloroquina, sai a ideia do distanciamento vertical, prevista para o dia 13. Aí fica o pessoal falando, o Bolsonaro não manda em nada.
Ele manda na ciência, ele manda no Ministério da Saúde, como foi um vídeo que eu já fiz há 2 semanas atrás falando: o Dr. Bolsonaro assume o Ministério da Saúde. E assumiu, pessoal. E tem médico que não quer aceitar que assumiu, que a ciência já não manda mais nada no Brasil. Quando os médicos começarem a aceitar que a cloroquina virou uma desculpa política e saiu do campo científico, a gente vai conseguir melhorar nossa discussão. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar e assistir os outros vídeos indicados, tá? Muito obrigada!